Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta é a primeira semana do PET volume 5. Nessa semana nós vamos trabalhar algumas estratégias de leitura para aprender os sentidos globais do texto, os efeitos de sentido, em notícias, em textos publicitários, ok? Então nós vamos começar com a leitura de um texto. Esse texto diz que 84% dos brasileiros buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas 1/3 consegue, revela a pesquisa. Então eu vou fazer a leitura e vocês seguem comigo. Levantamento realizado pelo IBOPE e encomendado pela Bayer apresenta raio-x dos hábitos de autocuidado dos brasileiros e mostra que a pandemia fez com que 25% das pessoas deixasse a atividade física de lado. Ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, ir ao médico e fazer exames regularmente, esses são os principais sinônimos de autocuidado para a maioria dos brasileiros. Por outro lado, hábitos como cuidar do corpo, da higiene, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas não são as atividades associadas ao autocuidado pela maioria. As constatações fazem parte de uma pesquisa online nacional do IBOPE, encomendada pela Bayer, para entender como a população brasileira cuida de si, o que significa autocuidado para esse público e quais os impactos da pandemia nessas rotinas. Entre os achados mais relevantes, o levantamento revelou que 84% dos entrevistados buscam ter uma rotina de autocuidado, mas apenas 1/3 deles consegue pôr em prática esses hábitos regularmente. O brasileiro atualmente entende que o cuidado com o próprio corpo e a saúde traz como principais benefícios o estímulo do sistema imunológico, 31%, a diminuição da probabilidade de ficar doente, 25%, e a promoção do bem-estar, 21%. A pesquisa revelou ainda que os brasileiros veem a alimentação saudável como principal definição de autocuidado. 87% concordam que a saúde é resultado do que se come e 81% dos entrevistados gostaria de se alimentar melhor. Outro dado surpreendente está relacionado à dor. Segundo a pesquisa, 3 a cada 4 participantes declararam sentir algum tipo de dor frequentemente, como dores nas costas e dor de cabeça, figurando no topo da lista, 38% a 31% respectivamente. Entre as mulheres, a proporção é ainda maior, com a dor presente no cotidiano de 82% das respondentes. Como consequência, cerca de 1/4 dos entrevistados toma algum analgésico pelo menos uma vez por semana. Bom, vamos lá então algumas questões. Primeiro, qual é a finalidade do texto? Então, para o que serve, este texto? Segunda questão. Segundo o texto, quais são os sinônimos de autocuidado? Então, qual é o significado, para essas pessoas, para o texto, o significado de autocuidado? Questão 3. Escolha 5 palavras-chave do texto. Como o próprio nome diz, a escolha dessas palavras dependerá da importância delas no texto. Em torno delas é que o texto é construído. Então, vocês vão escolher 5 palavras que tenham a maior relevância, a maior importância dentro do texto. Vamos colocar aqui. A quarta questão, escreva 3 ideias fundamentais para o desenvolvimento do texto. Então, em torno do quê? Em torno de que ideias o autor construiu esse texto.
Então, 3 ideias fundamentais. Questão 5. Qual é o assunto tratado no texto? Qual é o assunto? Sobre o que tratou o texto? Questão 6. Que circunstâncias levaram à realização da pesquisa noticiada? Então, por que começou-se, né, essa pesquisa? Por qual motivo? Questão 2. Então, nós temos aqui a explicação sobre figuras de linguagem. Então, vamos observar, então, quais são as figuras de linguagem. Primeiro, figuras de linguagem são recursos estilísticos usados para criar efeitos de sentido nos textos. Então, nós temos aqui alguns exemplos de figuras de linguagem. A metáfora, que representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Então, aqui está fazendo uma comparação da vida com uma nuvem que voa. Então, essa é uma metáfora. Metonímia é a transposição dos significados considerando a parte pelo todo. Por exemplo, costumava ler Shakespeare. Então, no caso aqui, está tomando o autor pela obra, né? Costumava ler as obras do Shakespeare, certo? Então, isso é um exemplo de metonímia. Hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Por exemplo, quase morri de rir. Então, ninguém morre de rir. Isso é um exagero, né? É um exemplo, então, de hipérbole. Eufemismo, utilizado para suavizar o discurso. Por exemplo, entregou a alma a Deus. A frase informa a morte de alguém. Então, para falar alguma coisa de forma mais suave, né? De forma não tão pesada, são utilizadas algumas expressões. Nesse caso, ao invés de falar que a pessoa morreu, simplesmente, né, de forma crua, então ele diz, entregou a alma a Deus. Personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos a seres irracionais. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim não olha, né? É um ser irracional, inanimado. Portanto, aqui é utilizada uma forma mais poética, né, de utilizar as palavras. No caso aqui, isso é chamado de personificação ou prosopopeia. Antítese é o uso de termos que têm sentidos opostos. Por exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, nós temos aqui numa mesma frase duas palavras, né? Duas ideias que têm sentidos totalmente opostos, a guerra e a paz. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida nela para intensificar o significado. Por exemplo, a mim me parece que isso está errado. Parece-me que isso está errado. Então, ao invés de falar simplesmente para mim, né, para mim isso está errado, ele diz, a mim parece que isso está errado. Então, repetindo a ideia aqui, né? Por exemplo, a mim me parece. Ao invés de dizer simplesmente, parece-me que isso está errado, diz, a mim me parece. Então, essa forma aqui, né, isso é chamado de pleonasmo, porque está repetindo uma ideia, ok? Bom, nós temos aqui, então, alguns textos que vocês vão ter que identificar qual é a figura de linguagem que está utilizada em cada um deles. Por exemplo, nós temos aqui
uma imagem, está dizendo cascas, limão desabafa, já passei muito aperto na minha vida. Que tipo de figura de linguagem que está aqui? Né, que está ocorrendo aqui? Limão desabafa, o limão desabafa, olha só. E aí tem a fala aqui do limão. Então, qual é a figura de linguagem? O outro texto, temos aqui, banho e tosa, aqui o seu cão sai um gato. Qual é a figura de linguagem? O outro texto, 5 novidades para deixar você de boca aberta. Fechada, aberta, fechada, aberta. E aí, qual é a figura de linguagem que está aqui? E outra pergunta é, qual é a importância das figuras de linguagem nos textos acima? Né? O que serviu, né, essas figuras de linguagem nesses textos? A questão 3. Tente reparar nos textos que lê no cotidiano, para a escola ou para outras finalidades, se aparecem figuras de linguagem e quais efeitos de sentido elas geram. Dê pelo menos 2 exemplos. Então, vocês vão pesquisar, né, no cotidiano, na vida de vocês, pelo menos 2 exemplos de figura de linguagem e qual é o efeito de sentido que essas figuras de linguagem geram. Para que serve algumas figuras de linguagem que são usadas no dia a dia, ok? Bom, isso então finaliza a primeira semana do PET volume 1, ok? Tchau!